deficiência, 2 pontos. Educação para a família. Fixa o Educação. educação, peraí, educação, peraí, Ah, mas escreve. tô conseguindo escrever não? Ah, aqui, ó. Vai, educação de Educação. crianças, Crianças e e adolescentes. jovens com deficiência. Isso. 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. Ah, Não, tem que colocar mais. 2 pontos. Desafios para a família. Conserta aí. tá. Olha, escreve assim, por favor. Como que eu escrevo? Escreve. Não, mãe. Ah, errado. Ah. Como que é? Peraí. Onde tem 2 pontos aqui? Fica isso aí. Agora chamar a menina, né? Célia. Tá. Pede pra ela entrar, fazendo um favor. Eu vou remédio vocês, meu filho. Pede pra ela entrar. Célia, pode entrar lá que eu já vou te chamar Não, lá. pede ela pra mandar o convite. Que ela pra me aceitar. Gente, a gente entrou mais cedo só para ir organizando, tá? Cíntia, Samuel tá chateado com você, ele falou. Tô mesmo. Imperdoável. Vou esperar a Célia entrar, deixa eu ligar para ela. Cíntia, depois eu quero falar com você, tá? É um negócio um pouquinho chato também, pá. Não, Samuel, calma aí, não é agora não. Fala agora. Boa noite. Pode entrar lá que eu vou te aceitar. Eu já entrei lá pelo coletivo. Aí você entra que eu te aceito, tá bom? Já tem gente lá. Liliane, tudo bom com você? Tá bom. A família da Célia. Tá bom. Célia. Ok. A Célia entrou. Ela tem que... Aí, vai. Beleza. Acho que ela tava... Uhul! Entrou. Calma. Aí, vai. Pronto. Ó, você deixa só... Ei! Peraí, não Ei. tá aparecendo você ainda não. Samuel, toma o remédio. Não tá aparecendo você ainda não, Célia. Não? Não. Tá, mas tá conseguindo ouvir? Tô bem, ouvindo muito bem. Eu não sei se a minha internet vai suportar, de repente, o vídeo, né? Porque esse horário muita gente usa. Não, mas nós entramos, né, um pouco mais cedo mesmo para já ir organizando, né? Uhum. Você está conseguindo nos ver? Tô conseguindo ver vocês e ouvir. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Não, cancela. Não sei por que você Não, gostou. eu quero tirar a barra de comentários. Tira não. Não, Conseguiu, Célia? Não tá aparecendo você. Então, eu acho que de repente a minha internet de repente não suporta, né, o vídeo. Você quer que eu saia e entro de novo para ver? pode Sai ser. e entra de novo, pra gente ver. Rapidinho, eu vou tirar aqui, tá? Saiu. Vai, filho. Sábado, o que for cortar no cabelo. Entrou? A última vez que passou máquina, não deu certo. Aí, Não. visualiza. Algo tá conectando. Recusou. Você lembra da última vez que você fez isso? Não, eu passei a máquina 0. Pô, não vou passar a máquina 1. Vai lá, de novo. Não. Eu não recusei, não, eu aceitei. Ela recusou. Será que chamando aqui? Será que colocando aqui? Deixa eu ver se ela. Eu mandando convite pra ela aceita. Ah, é, manda convite pra ela. Mas talvez é isso. Tá real. Quem é essa pessoa? Boa noite. Boa noite. Isso. Ainda não tá aparecendo. Não está aparecendo? Não, eu tô tranquilo. Mas se todo mundo tiver ouvindo direitinho, a gente pode fazer assim. Tá ouvindo sim, Célia. Todo mundo tá te ouvindo. Assim, eu acho, né? Não sei. Pessoal, vocês estão ouvindo? Fazer live também é um processo de resistência, tá, pessoal? A gente não consegue fazer, a gente não sabe, a gente está aprendendo a fazer essas coisas agora, né? Com a pandemia, a gente precisou se reorganizar, né, para tentar fazer as coisas, porque já que a gente não tem voz, a gente vai tentando aí. Então, é resistência também. Ela saiu. Manda de novo, Samuel, o convite para ela. Eu acho que a internet dela tá ruim. Gente, deixa eu. Ó, Vamos. Vamos lá. Manda o convite para ela de novo. Mandei convite, meu amor. Tô mandando agora. Oi, Samuel. Se a gente não tá conseguindo te ver, a gente tá conseguindo te ouvir. Vamos deixar assim, porque Ai, meu Deus. saiu de novo. Não, eu tô aqui. Eu que não. Você... tá, pronto. Tá. Eu acho que a gente deixar assim, né, Célia? Porque se a gente ficar mexendo muito, como a gente não sabe mexer esse negócio, aí agora deu certo. E aí, assim, o que a gente vai fazer? A gente pode propor o seguinte: se acabar. Sai bem pra cá, Samuel. Eu tô aqui. Eu tô aqui vendo as perguntas aqui. Aí, se acabar a live, fechar, a gente entra de novo e termina o que a gente estiver falando, tá bom? Tudo bem. Então, pode ser, sim? Pode pessoal, sim. Se acabar a live e a gente não conseguir fazer, porque eu entrei um pouco mais cedo, para a gente tentar organizar, né? Como eu já falei, a gente não tem ainda, né, muito a questão desses acessos tecnológicos, é uma coisa nova para todo mundo, e a gente está começando a aprender também a fazer militância por esses meios, né, de redes sociais. Então, é uma forma também da gente estar colocando, né, a nossa voz, né? E aí, o tema da nossa live hoje é educação de crianças e jovens com deficiência, desafio para as famílias, né? Nesses tempos de pandemia, quais são os desafios que essas famílias, né, estão passando? E aí a gente vai fazer através do coletivo, né, que nós somos um coletivo, né, um coletivo de mães, né, pais, tem alguns pais, mas a maioria são mães, avós de crianças, adolescentes e adultos com deficiência,
Samuel, de adultos com deficiência, nós somos um coletivo, né, que lutamos pela inclusão dos nossos filhos com deficiência. Eu tenho, né, 3 filhos com deficiência, o Samuel, o Leonardo e o Bruno. São pessoas com deficiência intelectual, já são adultos já, né, já passou todo o processo, né, de escolarização, e hoje o Samuel e o Bruno já conseguiram se adentrar na universidade, eles estudam na Universidade Federal do Espírito Santo, e aí a gente, né, nós, né, fazemos uma resistência já há algum tempo, né, fazendo a luta, né, por inclusão dos nossos filhos. O nosso tema de luta é pela real inclusão, inclusão real já. Então, assim, nós compactuamos que se um tiver de fora não é inclusão, é exclusão. Então, a gente luta pelos direitos de todos estarem no mesmo espaço, pela inclusão de todos. Então, a gente faz essa resistência. E o motivo da live hoje, né, com a Célia, é falar sobre esse processo, porque o que a gente está vendo? A gente está percebendo que nas discussões que estão acontecendo, se fala muito na pandemia, né, na questão do isolamento social, se fala muito na questão, né, da escola, retorno às aulas, não retorno. E aí, o que a gente tem percebido? As pessoas com deficiência, principalmente as crianças, né, não têm entrado nesses debates. Então, assim, não é chamado um familiar de uma pessoa com deficiência para fazer o debate, não é chamado alguém que representa realmente a pessoa com deficiência para acompanhar esses debates, não é chamado assim, nós, então, assim, aconteceu, a gente já vivia num processo, né, as pessoas com deficiência já viviam num processo de exclusão severo na sociedade, né, antes da pandemia, e com essa questão da pandemia, essas pessoas, assim, o processo ele ficou extremamente evidenciado, esses processos de exclusão. E aí, o nosso intuito, enquanto no coletivo, é fazer, até fomentar essa discussão, é mostrar para, né, as pessoas, né, que nós estamos aqui, que nós existimos e que a gente precisa, né, fazer essas resistências, porque muito se tem falado, né, sobre todas as questões, mas a gente não tem sido ouvido. Não se ouve. Quando se fala nas pessoas com deficiência, é de uma forma assim que não é que nós queremos ouvir. A gente não quer, né, que se coloque a culpa, porque o que se tem colocado, a gente tem percebido que muitas das vezes as discussões que têm sido, né, feitas em relação às pessoas com deficiência é praticamente culpabilizando a pessoa com deficiência, porque ela né, culpabilizando, tipo mesmo, a questão da deficiência. A gente não quer isso, a gente quer que os nossos filhos, eles são sujeitos, né? Eles são pessoas, têm de todos os direitos, né? Todos os direitos, e a gente quer fazer isso, é fomentar mesmo essa discussão, a inclusão das pessoas com deficiência nesses debates. Então, um dos nossos temas é nada sobre nós sem nós, né? Aí o pessoal vai falar, hoje nós estamos, né, fazendo essa discussão a partir de um olhar da família, né, que somos nós, somos família, a maioria de que compõe esse coletivo são familiares de pessoas com deficiência, mas a gente também vai fazer essas discussões trazendo esses próprios sujeitos, né, esses meninos, uma criança, o Samuel, para falar sobre esse sentimento deles em relação a esses períodos que nós estamos vivendo. Então, a gente vai fomentar esse debate bastante, evidenciar, e o motivo da live hoje é falar isso. O que está acontecendo nesse período de pandemia, a situação da criança, do adolescente e do adulto. O que está se passando com essas famílias? O que está acontecendo, né, na realidade com essas famílias? Então, é isso que a gente vai evidenciar, eu e Célia. Vamos falar um pouquinho sobre, né, e trazer as propostas do que nós acreditamos e trazer o nosso posicionamento político enquanto coletivo de pessoas com deficiência que nós temos, né? Nós somos um coletivo extremamente forte, graças a Deus, e vamos trazer esse posicionamento político. O que nós queremos? O que nós defendemos? Qual é a nossa bandeira que nós vamos defender em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer
ambiente, seja a partir da escola, né, a partir, né, da questão da saúde, o que que nós vamos defender? Esse posicionamento político a gente vai colocar aqui hoje, né? O que que nós, enquanto família de pessoas com deficiência, vamos defender? E aí, Célia, fala um pouquinho. Célia, não está aparecendo você, mas eu acho que... Estou ouvindo, eu estou conseguindo ouvir. Então, eu vou fazer uma apresentação, né, pessoal, não é isso, Lúcia? Isso, faz. Então, eu sou Célia, mãe do Leonardo, né? É uma criança de 7 anos, uma criança que é autista e também tem transtorno opositor desafiador, que é o famoso TOD, né? Ele é aluno, né, do primeiro ano do ensino fundamental aqui no município da Serra, na rede pública de ensino. E, além disso, eu também sou irmã do Nélio, que tem 36 anos, possui deficiência intelectual grave, é cego e não oralizado, né? E o Nélio, diferente do Leonardo, ele nasceu e cresceu num contexto em que não tinha um processo de inclusão escolar. Então, ele não teve a chance de frequentar a escola regular, né? Então, ele sempre vivenciou um processo de exclusão do ensino. E é a respeito disso que a gente está aqui hoje, para dizer que a gente não vai aceitar mais nenhum tipo de retrocesso, né, em relação ao ensino das pessoas com deficiência. Além disso, eu sou assistente social e sou também militante do movimento Mães Eficientes Somos Nós, que é coordenado pela Lúcia. Uhum. Você começa a falar, Célia, ou você quer que eu comece? Do jeito que você preferir. Pode começar, que aí eu vou aos momentos, como é nós duas, a gente vai né, organizando a fala, e você fala, aí no momento que puder entrar, tá eu entro. A gente, né, ir evidenciando todo o que a gente hoje vai fazer aqui. Tá. É importante, então, a gente já situar, né, Lúcia, logo no primeiro momento, que tudo que a gente vai falar aqui não é uma construção pessoal, né, de Célia, ou uma construção pessoal de Lúcia, né? Apesar da gente ter os nossos pontos de vista individuais, a construção que a gente está trazendo aqui é do coletivo. Nós fizemos reuniões, ouvimos, né, as famílias, as mães que participam desse coletivo Mães Eficientes Somos Nós, e fizemos essa construção dessa pauta coletiva, né, de todas essas questões que nós vamos levantar aqui. Eu dividi a fala, né, para ficar mais de fácil compreensão para nós, em 3 aspectos, né, em 3 cenários que a gente tem que pensar ao falar do processo de educação da pessoa com deficiência. Então, o cenário de possível retorno das aulas presenciais, um cenário de ensino remoto e um cenário onde a gente vai falar da manutenção do quadro que a gente tem atualmente, né? Então, eu gostaria de estar provocando o debate para dizer, né, por que não voltar? Para a gente se questionar, né? Porque essa é uma bandeira que nós estamos levantando enquanto movimento. Não voltar às aulas presenciais. E por que não voltar? Bom, primeiro, gostaria de situar que todos, né, estamos no mesmo contexto brasileiro, né, no mesmo quadro atual de número elevado de contaminação e mortes pelo Covid, né? Então, só para a gente ter uma ideia, nos últimos dados, né, foi 1 milhão, que foi de ontem, né, esses dados, né, 1 milhão de pessoas até o momento contaminadas e mais de 1 milhão, na verdade, né, mais de 1 milhão de pessoas contaminadas e mais de 66 mil mortes, né. Só nas últimas 24 horas nós tivemos 1.312 mortes. Esses foram os dados que foram divulgados nos meios de comunicação ontem. Então, é um cenário gravíssimo, né? Nós estamos com uma curva de infecção muito grave. Então, não é o momento de voltar. E a garantia de saúde, né, não é só para os estudantes. A nossa luta aqui é de garantia de saúde da vida dos estudantes e também dos profissionais, né? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um dado aqui, né, que
que a gente tem 24 milhões de estudantes somando a educação infantil e as séries iniciais, né? Só esses dois campos de educação, a gente já tem 24 milhões de estudantes. Cerca de 2,2 milhões de professores que atuam na educação básica. Isso em termos de cenário brasileiro. Então, só aqui a gente já percebe quantas pessoas que estariam vulneráveis à contaminação pelo Covid, diretamente, né? Fora as pessoas que têm contato com essas pessoas que também estariam na linha de frente também do Covid, né? De possibilidade de contaminação pelo Covid. Um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, apontou que uma sala, né, de aula com 20 crianças, que vale observar que não é a nossa realidade, né, que a gente tem mais do que 20 crianças, muitas vezes nas salas de aulas, né, significaria um contato cruzado de 808 vezes, né, em 2 dias apenas. Então, é um risco muito grande para a gente correr nesse momento, né? A gente não está falando aqui de situações que estão acontecendo só fora do país. Nós estamos falando de um cenário que acontece fora do país e que é muito agravado num país em que nem o presidente quer usar máscara, que precisou ser judicialmente obrigado a usar essa máscara, né? Então, como que a gente vai ter condições de seguir protocolos rigorosos no uso de máscaras? Como que a gente vai ter condições de seguir protocolos rigorosos no uso de gel, fazer higienização, né? Se a gente não tem nas escolas hoje, nas escolas brasileiras, a gente não tem nem o básico, né? A gente não tem acesso, às vezes, nem aos materiais necessários para os professores. Então, às vezes, as próprias famílias que tem que estar levando esses materiais para as escolas, né? Professores, às vezes, usando os próprios recursos, né? Para ter um acesso a um pincel, para ter um acesso a papéis, para ter acesso a estar fazendo algum recurso, né? Para as pessoas com deficiência, por exemplo. Então, é desse cenário que a gente está falando, né? Além disso, né? Seria um risco muito grande a se correr num contexto que a gente tem um processo aumentado, né, de infecção diariamente. Então, para que a gente correr esse risco de reabrir as escolas sem segurança para daqui a 1, 2 semanas a gente ter que fechar de novo as escolas? Então, é um risco que a gente acha que não vale a pena correr em vários aspectos. Em relação à educação das pessoas especiais, né, da educação especial, né, das pessoas com deficiência, muito tem se falado de um processo de retorno, né, da educação de forma a excluir as pessoas com deficiência, mesmo que sobre um pressuposto, né, de pseudoproteção, né, de uma falsa proteção das pessoas com deficiência, um retorno, né, da escola, né, um retorno das atividades presenciais, sem a completa inclusão das pessoas com deficiência para um segmento que historicamente, né, vivencia um processo de exclusão, é uma continuidade dessa política excludente. Então é muito perverso a gente falar disso, mesmo que tenha boas intenções por trás, né, de muitos gestores, muitas pessoas que venham falar. É muito perverso para nós que somos família, né, de pessoas com deficiência, imaginar que a gente pode voltar a um quadro, por exemplo, que o meu irmão vivenciou, de não acesso à educação, de ter que ficar enclausurado dentro de casa, porque não podia estar naquele ambiente com todos, né? Então, a outra coisa que a gente também acha importante salientar, colocar, né, que a gente pode ter também um aumento, né, desse estigma, desse preconceito, né, que as pessoas com deficiência sofrem, porque a gente vai estar fazendo uma divisão entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né? E quando essas crianças forem retornar
a esse ensino? Como que os colegas vão olhar para eles, né? Como as pessoas que não puderam estar ali, né? Então, esse aumento do estigma é muito perigoso para um segmento populacional que já sofre, né? Com isso, até hoje, mesmo a gente tendo um processo de inclusão. As questões da defasagem no aprendizado, né? Nós já temos uma dificuldade enorme hoje nas escolas, que a gente tem que sempre estar cobrando, né? De que seja feito materiais adaptados para que nossos filhos tenham condições de não ter defasagem no aprendizado, que eles tenham condições de aprender, né? Como as outras crianças. Então, voltar às aulas de forma presencial e não permitir o retorno das pessoas com deficiência também pode possibilitar esse aumento na defasagem do aprendizado, né, das crianças com deficiência, jovens, né, e até mesmo adultos, né, que estão nas universidades. Além disso, nós vamos estar privando muitas pessoas das interações sociais, né? Nós sabemos, né, que as interações sociais para as pessoas com deficiência é de suma importância, né? E que a escola cumpre esse papel, né, de ser um espaço de socialização muito importante para as pessoas com deficiência, muitas das quais só têm, às vezes, esse espaço escolar para ter o seu processo de socialização. Então, nesse momento, nós dizemos que não é o momento de voltar às aulas presenciais, porque nós não queremos que surdos e pessoas com deficiências auditivas fiquem isolados nas suas casas, porque eles vão ter que fazer uso de máscara, e o uso de máscara impede, né, as pessoas surdas e pessoas com deficiência auditiva oralizadas de estarem, né, visualizando o que a outra pessoa está falando, né? Porque elas precisam das expressões faciais, das expressões da boca, né, gestual na boca também. Nós não queremos que pessoas, né, que precisam de apoio para alimentação, higiene, locomoção, sejam isoladas nas suas casas, porque elas nasceram, elas não escolheram ser dessa forma, né? Elas nasceram com essa condição. Então, se elas não possuem autonomia, não é porque elas não querem, né? Então, nós não queremos que essas pessoas fiquem excluídas nas suas casas, isoladas, né? Cegos, né? Que não vão ter condições de fazer o reconhecimento tátil, né? De vários espaços, né? Colocar a mão, por exemplo, em corrimão, né? Colocar a mão em bengala, né? Colocar a mão nas próprias pessoas para fazer um reconhecimento facial, né? Nós não queremos pessoas com deficiência intelectual isoladas nas suas casas porque não conseguem, muitas vezes, compreender que é necessário ter um distanciamento. Nós não queremos autistas, né, sendo, mais uma vez, colocados, né, de forma generalista, como se todos tivessem deficiência intelectual, como se todos tivessem dificuldades sensoriais. Nós não queremos isso, né? E outras pessoas também em situação de risco, né, que fazem parte, né, do grupo de risco, como, por exemplo, os cardiopatas, não queremos que sejam excluídas do processo presencial numa suposta proteção. O que nós queremos é que só volte às aulas quando todos tenham condições de voltar. Então, eu acho, às vezes, interessante, né, que nesse discurso, né, da falsa preocupação de alguns está sendo colocado, se fale de que, por exemplo, uma criança, uma pessoa autista não tem condições de usar máscara porque não sabe, não consegue, né, acompanhar as regras sociais. Bom, nós temos um presidente que não fica de máscara, um homem adulto, idoso, que já vivenciou várias questões na vida dele, né? Que não, até onde nos consta, não tem nenhum problema, né? Nenhuma questão de transtorno, não tem nenhuma deficiência, né? Até onde nos consta, é uma pessoa neurotípica. E ainda assim é uma pessoa que está relutando ao uso de máscaras, né? No condomínio onde eu moro, por exemplo, eu vejo várias crianças brincando
aglomeradas sem o uso de máscaras cotidianamente, enquanto meu filho, que é o autista e que tem TOD, tem usado máscara para tudo que ele precisa sair de casa. Eu sei que essa não é a realidade de todos os autistas, mas quero colocar justamente essa diversidade, de quererem taxar que os nossos filhos não têm condições de estar porque eles são menos, né? Porque eles têm menos capacidade de compreensão. Nós não vamos aceitar mais esse tipo de fala, né? Preconceituosa sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos, né? Sobre as nossas famílias, né? E por que não também o ensino remoto, né? Por que dizemos não também ao ensino remoto, que seria a outra situação desenhada? Bom, se a gente parar para pensar, em termos de dados que nós temos no Brasil, 46 milhões de brasileiros não têm acesso à banda larga, né, na internet, não tem acesso de internet por via de banda larga. A maioria das famílias acessa a internet pelo celular, através de dados móveis, muitas vezes. Mais de 50% dos domicílios da zona rural não têm acesso à internet. Então, só para citar um exemplo aqui do que isso significa, significa dizer que nem isso que nós estamos tendo aqui, né, que é uma live com a Lúcia aparecendo e com a minha imagem congelada, porque a minha internet não está suportando, né, a imagem ao vivo, a maioria dos brasileiros, boa parte, né, da população brasileira não tem isso. Então, como que a gente pode falar de ensino remoto se a gente não tem condições, né, de acesso? Como é que a gente pode falar de ensino remoto se a gente não tem preparo técnico das famílias para dar esse suporte educativo formal, no ensino de criança, que é extremamente complexo, né? No ensino, inclusive também de jovens e adultos com deficiência, que também precisam desse suporte, né? Fora todas essas questões que eu levantei, a gente também tem que falar não ao ensino remoto, porque hoje a gente já tem uma sobrecarga enorme, né, das mulheres. E com esse processo de isolamento social, a sobrecarga de trabalho das mulheres aumentou muito. No dia 28/5 foi publicada uma pesquisa, né, que foi realizada por por pesquisadores de 2 universidades de Barcelona, na Espanha, que mostra que o isolamento, que com o isolamento social as mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas com o trabalho doméstico e com o trabalho do cuidado. Além de tudo isso, ainda tem a sobrecarga que essas mulheres também passam de ter que executar também, como trabalhadoras, o home office, né, esse trabalho em casa. Então, uma sobrecarga emocional e um aumento, né, de sofrimento também causado, por exemplo, com o aumento da violência doméstica também que tem acontecido nesse contexto do isolamento social. Então, como falar de ensino remoto nessas condições, né, das mulheres sobrecarregadas, né, das famílias sobrecarregadas, e quando a gente pensa, né, nas mulheres, né, por exemplo, nas mães de pessoas com deficiência, a gente vê que isso é inviável, porque as mães de pessoas com deficiência sofrem ainda mais com o trabalho do cuidado, né, porque a gente tem que fazer um cuidado, às vezes, completo, né, não é só ir lá e colocar uma criança, né, olha, toma banho, você tem que dar o banho, né? Você tem que dar a comida muitas vezes, né? Então uma autonomia, uma ausência de autonomia que leva a uma sobrecarga também, uma ausência de autonomia das pessoas com deficiência, né? Que leva também a uma sobrecarga das suas mães, né? Das suas cuidadoras. Estou falando mães porque a maior parte são mulheres e são mães, né? São as mulheres que são as mães, né? Dessas crianças, e jovens e adultos, inclusive, né? Além disso, como é que seria a questão dos profissionais da educação, né? Em grande medida também são mulheres, né? Muitas professoras, né, da educação básica são mulheres, né? Que também são mães com filhos em idade escolar. Então, essas trabalhadoras também ficariam ainda mais sobrecarregadas com essa questão do ensino
remoto, né? E quando a gente fala, então, de mães, professoras e também mães de pessoas com deficiência, né? Então, seria um cenário quase que perverso, né? A gente pensar, se a gente parar para pensar sobre isso, né? E se a gente pensa também sobre os profissionais da educação com deficiência, né? E esses profissionais também, como é que eles vão estar executando, né, o seu trabalho dessa forma remota, né? Que condições que eles terão para fazer isso, que suporte também eles terão para fazer isso. Então, são muitas coisas que a gente tem para argumentar aqui sobre a nossa posição, né, enquanto coletivo, de não ter esse ensino remoto, né? Quando a gente fala da educação especial, a gente tem ouvido, né, falar em alguns espaços, né, de que, mas esse ensino poderia ser feito com as orientações, né? As orientações e atividades não presenciais poderia ser mediada com a ação dos professores, do AEE, ou com o acompanhante, né? Por exemplo, o mediador presencial. Bom, a gente tem um cenário real, isso aqui é a vontade, né? O que eles querem, que eles acham que é possível, mas o que nós temos na realidade, na nossa realidade que a gente já vivencia nas escolas, é que não tem estagiário para acompanhar nem todas as pessoas com deficiência lá na escola. A gente não tem um estagiário para cada pessoa com deficiência que necessita disso, desse acompanhamento individualizado. Nós não temos. Então, como que seria esse acompanhamento nas casas? Então, seria um acompanhamento que a gente já sabe que não vai acontecer. Nunca vai existir esse acompanhamento, porque já não tem essas melhores condições num contexto presencial de aula, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente teve o retorno das aulas esse ano, a gente teve cerca de 2 meses, né, se eu não me engano, de aula, né, antes da pandemia, né, do isolamento. A gente não tinha estagiário para todo mundo ainda, para todas as pessoas com deficiência que precisavam, né? O meu filho ficou sem estagiário, acompanhando ele na escola, mais de 3 semanas. Então, como é que a gente vai falar isso? Uma criança que depende completamente, exclusivamente de um cuidado individualizado para fazer tudo, né? Para pegar num lápis, para fazer uma pintura, para fazer o autocuidado, né, de alimentação, para ir ao banheiro. Então, nós não temos condições de pensar que teremos essas estruturas agora se a gente não tem isso nem no presencial, se a gente não tem esse acompanhamento das famílias nem quando você tem o ensino presencial, né? Que somos nós, enquanto família, que temos o tempo todo buscado a escola para tentar fazer esse diálogo. Poucas vezes somos chamados pela escola para realizar esse diálogo. E aqui eu não estou querendo, inclusive, culpabilizar os profissionais da educação, né, que estão sobrecarregados lá nas escolas, mas quero colocar a realidade que a gente tem, de sobrecarga de trabalho, em que nem no ensino presencial a gente tem garantias de tudo que está sendo colocado agora, como que se a gente passando para o ensino domiciliar, como se a gente fosse ter isso da noite para o dia. Não vai acontecer. Não temos, na nossa realidade, nada que nos faça pensar que isso vai acontecer. E para finalizar, por que não ficar também como está, né? Como está? Por que não ficar como está? Então, se dizemos não ao ensino presencial, ao retorno do ensino presencial, se dizemos não ao ensino remoto e dizemos não também a ficar como está, o que nós queremos, né? Bom, nós não queremos ficar do jeito que está, porque ficar do jeito que está significa ficar sem qualquer tipo de assistência às famílias, sobretudo as famílias de pessoas com deficiência. Nós fomos completamente abandonadas, né, nesse processo de distanciamento social. Nossos filhos foram completamente abandonados, né? Nós não temos os serviços de acompanhamento terapêutico, por exemplo, funcionando para acompanhar essas crianças, jovens e adolescentes. Então, nós temos um processo hoje, um contexto das pessoas com deficiência
isoladas dentro das suas casas, sem um mínimo de suporte para que isso aconteça, né? Com as mães ainda mais sobrecarregadas, com as pessoas adoecidas, com as pessoas com deficiência, muitas, né? Em crise, tendo crise, né? Sem ter serviços de saúde disponível para estar acessando. Então, falar de volta ao presencial, mas excluindo as pessoas com deficiência, e falar de ensino remoto, ambos os cenários também vão aumentar mais ainda aquilo que a gente já está vivenciando agora, que é esse completo esquecimento por parte do Estado, né, em relação às pessoas com deficiência. Então, para finalizar, o que nós temos, então, o que nós do MENS, né, do movimento de mães eficientes somos nós, estamos preconizando nesse momento, que não é, primeiro, que não é o momento de voltar, segundo, né, não volta ninguém até que todos possam voltar em segurança, né, não ao ensino remoto. A insegurança é para todos, não é só para as pessoas com deficiência, então não venham, né, com historinha de que as pessoas com deficiência não têm condições de compreender, né, o uso de máscara ou o uso de gel, higienização das mãos, sendo que todas as crianças, né, apresentam essas dificuldades. E o que nós queremos? Nós queremos que a escola seja realmente um espaço de inclusão, né, dos nossos filhos, das pessoas com deficiência, que a escola, então, venha atuar como um possível espaço de mediação na construção de uma assistência integral às famílias, que venha a ser construído um processo de atuação por rede, né, entre os setores da assistência social, né, da saúde, da educação, que possam entrar em contato com essas famílias, né, que possamos ser assistidos dessa maneira mais integral. Fomos abandonados historicamente e continuamos abandonados. Fomos invisibilizados historicamente e continuamos correndo o risco de cair na exclusão. Então, se nós agora não nos movimentarmos enquanto familiares de pessoas com deficiência e pessoas com deficiência, nós estaremos sujeitos a cair novamente no equívoco histórico que nós temos até hoje lutado, que é para acabar com a exclusão das pessoas com deficiência. Bom, eu acho que seria isso mais ou menos que eu teria para colocar para a gente iniciar essa conversa, né? E aí a Lúcia vai falar agora, complementando com o seu ponto de vista. Célia foi, né, expôs muito bem todos os nossos pontos de vista, né, em relação a esse contexto, né, que nós estamos vivenciando agora, né, sobre essa questão da exclusão, né, sobre esse apagamento, porque a gente vai trabalhar também com a questão, existe hoje uma discussão do apagamento da educação que está acontecendo no contexto da pandemia, e neste contexto ainda, quando se trata das pessoas com deficiência, desses estudantes com deficiência, esse apagamento ele ainda está sendo muito mais cruel, né? Porque se estão falando, né, de muitos processos, nós não estamos sendo inseridos nesses processos. Nós temos acompanhado enquanto coletivo todas as discussões que têm sido feitas aí, né, pela saúde, pela educação, e em nenhum momento a gente veio, né, nenhuma pessoa com deficiência inseridos lá para conversar junto com o secretário de saúde, né, para falar. E aí, como que vocês estão? Então, assim, e o que Célia deixou bem claro também, que inclusive a gente precisa potencializar, é que muitas dessas mães que têm filhos com deficiência são mães solos, né, que não têm um companheiro com elas para, né, ajudar nesse processo, né, dentro de casa. Outra questão que é muito séria nesse contexto é a questão, né, desse apagamento, porque as crianças hoje elas estão, né, sem tratamento nenhum,
nenhum. As crianças estão, né, dentro de casa, surtadas. Muitas dessas mães já não têm mais força, né, para cuidar dessas crianças, porque muitas de nós, muitas vivem todas arranhadas, né, todas tendo que, sangrando, muitas sangram, porque as crianças em processo, né, de automutilação, que é uma situação bem grave nesse contexto, sem nenhum tipo de atendimento, e sim, assim, um apagamento total. Então, assim, muitas dessas famílias, dessas mães, elas não têm condições psicológicas. E quando a gente coloca aqui a questão do ensino remoto, a gente não tem, não é porque não quer, não tem condições também de fazer, não tem. É evidenciar o processo de exclusão e que a gente não vai aceitar, porque não podemos aceitar. E outra questão também que a Célia colocou muito bem é a questão mesmo de se não pode voltar os nossos, não pode voltar ninguém. Se não tem segurança para voltar os nossos, não é seguro para ninguém. Nós vamos estar colocando os profissionais da educação em risco, né? Vamos estar colocando todos em risco. Então, assim, não é viável. E outra questão também é que se tem evidenciado, né, nessas políticas que estão vindo por aí, dessa questão do apagamento da pessoa com deficiência, desse processo de exclusão, de querer retorná-los mesmo para a exclusão, para dentro de casa. E a gente não pode aceitar isso. E esse processo, né, que está acontecendo, a pandemia, a gente se falava, né, que não existia inclusão, que a gente não... A Célia apareceu agora, que bom. E que não existia inclusão, e assim, com a pandemia, com essa crise pandêmica, a gente viu, assim, tudo isso foi totalmente evidenciado. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Precisa mesmo nos posicionar, e o nosso posicionamento político aqui, acho que a Célia já colocou muito bem em relação a essas condições, né? O que estaria sujeito a essas crianças com deficiência e sem deficiência, não é. Existe também, assim, uma discussão aí, que hoje nós recebemos um documento extremamente contraditório, até do Conselho Nacional de Educação, sobre a questão, né, dessa pessoa com deficiência, colocando a deficiência né, dessa pessoa como se fosse uma questão, assim, como se fosse criminalizando essa deficiência. Ah, não pode voltar porque elas não se adequam ao sistema, não pode voltar. Não é isso que a gente tem que fazer, não é isso que a gente tem que pensar. É isso. Nós temos que pensar nesse processo includente, porque eu acho assim, a gente tem que lembrar que se não puder um, não tem que nenhum estar voltando, porque se um não pode é porque não tem segurança para ninguém. Então, nesse processo, a gente não vai, né, nós não vamos aceitar esse processo, de novo, a gente vai muito sim. E a questão que a Célia colocou também, outra questão que, né, essa falta de assistência também dessas famílias, esse processo de, né, que era para estar acontecendo nesse momento da pandemia, que teria que ter assistência de todos. Todos deveriam estar integrados, uma política integrada para atender essas famílias, né? Porque muitas dessas famílias, muitas das mães, como que hoje, né, existe um apagão de educação em relação às pessoas que não têm deficiência, que a gente tem visto aí, né, dos estudantes, muitos não querem retornar às aulas, né, por causa dessa questão que não tem condições nenhuma, não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador. E quando a gente diz da pessoa com deficiência, então, assim, inclusive nem está se falando, não está se falando desses sujeitos com deficiência em relação a essas inúmeras dificuldades. Nós que estamos aqui tendo que fazer essas resistências e começar a discutir, colocar, né, essas discussões, né, evidenciar, porque a gente está aqui como família mesmo, mostrando, né, essa situação, porque assim, a gente não pode, nós não podemos nos calar diante de um contexto tão conturbado que está. E outra questão que também, assim, a gente não pode também aceitar é essa criminalização da deficiência. Nossos filhos, né, eles são pessoas com deficiência, nasceram com essa especificidade, mas eles são humanos igual todo mundo. Então, assim, a gente não pode considerar, naturalizar esses processos que estão aí, né, travestidos numa discussão de cuidado, porque a gente tem que dar cuidado com a pessoa com deficiência, tem, né? Então, assim, a gente não pode naturalizar isso. Outra questão que a gente precisa também colocar, né, evidenciar, essa questão também de como ficariam essas crianças com esse retorno. Então, seria assim, evidenciaria muito mais a exclusão, porque muitas dessas crianças mesmo, elas, né,
existem crianças que elas não têm, né, a questão, né, de cumprir esses protocolos mesmo, né, não usaria a máscara, talvez, e tal, e a Célia colocou isso muito bem cuidado, e isso também, tem pessoas que não têm deficiência que farão a mesma coisa, mas só que neste processo que a gente está vivenciando, essas crianças correriam o risco de ser mais evidenciada essa questão da exclusão, porque, né, existe um cuidado do controle e tal, então a gente tem que tomar cuidado, né, em relação a isso. E por isso a gente coloca, né, essa questão de a gente não consegue prever a questão do retorno às aulas. Outra questão também que a gente não pode deixar de falar é dessa questão, né, a preocupação é com o calendário, que a gente não pode. Por quê? Nossos filhos, a gente não quer também colocar eles para uma educação que não seja uma educação efetiva, né? Eles têm direitos, eles têm o aprendizado, eles têm direito ao aprendizado, eles têm direito a todos os espaços dentro da escola. Outra questão que a gente tem que evidenciar também é a questão do como a escola também é importante na vida desses sujeitos. Se você já imaginou, as crianças, né, que não têm deficiência voltam às aulas. Os nossos com deficiência não podem voltar, vai ter que fazer ensino remoto, existe, está acontecendo essas discussões aí do atendimento domiciliar, que a gente acha assim, não daria certo. Então, assim, como colocar essa criança, ter que explicar para o Samuel que o coleguinha dele voltou para a escola, mas ele não pode voltar porque ele é um sujeito com deficiência e está lá no grupo de risco. Não podemos fazer isso, não podemos aceitar, a gente tem que fazer resistência, né, em relação a isso. Então, assim, o nosso posicionamento político, enquanto, né, coletivo, que a gente vai lutar mesmo, assim, mesmo tendo todas, assim, evidenciando, está se evidenciando essa questão, né, desse provocação de retorno e tal, a gente vai evidenciar, não volta, nós não tem condições de voltar ninguém. E quando voltar, voltar todos juntos, né, com protocolo seguro, que seja seguro para todos. É nosso posicionamento político. E aí, quando a gente fala, e a Célia coloca muito bem, sobre a questão, né, desse abandono, né, que essas famílias têm vivenciado. Muitas famílias têm evidenciado esse abandono. E eu acho assim, aí vocês falam, nós não queremos ensino, vocês não querem ensino remoto, vocês não querem que as crianças voltem. E como vocês vão fazer? Sabendo que a questão da escola é um processo importante para o sujeito, é importante porque a escola é o único momento, é o único lugar mais seguro que a família de uma pessoa, de uma criança com deficiência tem, para dividir com o Estado, a gente fala, né, nessa questão, assim, como política mesmo, dividir com o Estado, né, essa preocupação, esse cuidado. Então, a escola é muito importante nos processos, né, de aprendizado. É um direito da criança, do adolescente, do adulto, estar dentro desse espaço. É direito, né? E é um processo também, além de direito, é um processo que a gente consegue, nesses momentos, dividir, né? Dividir essa criança, assim, colocar ela, né, aos cuidados do outro, porque é o único momento que a gente consegue, né, entregar os nossos filhos com segurança e eles voltarem para casa com segurança. É o espaço da escola, é o único lugar que nós temos, né, para colocar nossos filhos com segurança. Mas não é por isso que a gente também tem que, nesses processos né, que a escola é importante, é extremamente importante, que a gente também vai querer que os nossos filhos voltem de qualquer maneira. Não é voltar de qualquer maneira, né? Porque está sendo pesado para as famílias, muitas famílias não está fácil, não. A gente já evidenciamos todos esses processos aí, que está muito difícil, né? Mas o que a gente precisa, o que a gente quer, é os nossos filhos vivos. Então, não adianta, o meu filho não vai precisar de escola se ele estiver debaixo da terra, não vai. Então, a gente prefere, né, assim, aí falar a questão do ano letivo. Não, ninguém tem que pagar pelo processo da questão da pandemia, não é culpa de ninguém. Aconteceu um processo, né, essa crise pandêmica, é um processo, e que quem tem que resolver isso não somos nós família, não é a escola que tem que resolver, não é. Quem tem que resolver isso é o Estado, é o governo, eles têm a gestão, eles têm que resolver, eles têm que
procurar formas de se resolver, dando, né, assistência a essas famílias, dando condições para que essas famílias sobrevivam, dando condições às escolas, né, que sobrevivem nesse processo, né, para também, porque a gente precisa colocar muito bem claro aqui a situação do profissional de educação, né, inserida nesse contexto, a gente tem que pensar, a gente pensa nesses profissionais, e aí a gente precisa que o Estado ele assuma de fato o que ele tem que fazer, porque não é nós, não temos culpa. Os nossos filhos com deficiência não teve culpa de vir uma crise pandêmica e se evidenciar todos esses processos de exclusão. Então, a gente não pode aproveitar, deixar que se aproveite agora, né, dessa discussão aí, a pandemia e tal, para excluir, para colocar de novo esse processo, porque eu tive irmãos com deficiência, né, o irmão com deficiência que ficou escondido dentro de casa, ele morreu escondido, ele não era visível para a sociedade. Então, não podemos deixar esses processos ser evidenciados de novo. Mas a gente também não quer ser abandonada. As famílias, elas não querem esse abandono, elas precisam da escola. A gente precisa, o que é o que Célia falou, a gente precisa de uma parceria. Então, o que a gente, né, nessas propostas que a gente vem trazendo, é essa manutenção de vínculo com a escola. A escola precisa arrumar de alguma forma, o Estado, né, a Secretaria de Educação, ela precisa de alguma forma entrar em contato com todos os outros órgãos para fazer tipo uma rede de apoio neste momento de pandemia, né? Fazer uma rede que favoreça esse vínculo com a escola, porque esse vínculo também é importante, porque a criança se sente segura, a criança se sente amada, a criança se sente vivenciada, e talvez não seja tão difícil para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, que está fora, porque quando sente que a escola, né, está preocupada com ele, que está pensando nele, eu acho que isso ajuda, né, até a própria condição da criança, né, que é uma criança que tá passando por todos esses processos de isolamento e tal. E aí a gente precisa colocar que o Estado precisa resolver, não somos nós, as famílias, que temos que resolver. Eu acho que também isso não cabe à escola, eu acho que é um grupo, é todo mundo. Quando a gente fala todo mundo, é todo mundo. Nós tem que juntar todo mundo para discutir, não é o governador ir lá discutir e falar que o que ele tem que fazer e sem ouvir ninguém, né? Sem ouvir, né, os outros atores os outros atores que estão envolvidos nesse contexto. E é isso que a gente pede, né? Precisamos, sim, manter os vínculos, não vamos aceitar o ensino remoto, que é as condições mesmo que Célia falou. E, assim, em relação à questão da pessoa com deficiência, dessa mãe de filhos com deficiência, né? É um processo ainda muito mais desgastante, porque a situação não está boa para essas famílias, está muito difícil. Muitas dessas mães, elas não têm, né, elas estão, né, aí, né, totalmente cansadas, né, porque tem que lidar com essas crianças. Outra situação que foi muito agravado com esse processo, né, da pandemia em relação às crianças com deficiência, os adultos, os adolescentes, é a questão até do retrocesso, que muitos já estavam avançando, muitos já conseguiam aprender a ler, né, já estava bem avançado nesse processo. Então, assim, isso se perdeu. Muitas crianças estão voltando, muitas crianças com deficiência, muitos adolescentes estão voltando a fazer xixi na roupa, né? Então, assim, são processos assim, extremamente dificultados para essas famílias. Assim, a situação está muito difícil, mas não é porque está difícil que a gente vai também colocar os nossos filhos, colocar que os nossos filhos sejam colocados em risco dentro das escolas. Não é porque está difícil também que nós vamos aceitar que volte um grupo e outro não volta. Ou então, voltar na questão, né? Hoje atende os meninos com deficiência, amanhã atende nesse rodízio que estão. Existem vários tipos de propostas que estão sendo construídas aí nesse contexto. Que outros são nós, sem nos ouvir. É a questão do rodízio, um dia vai uma turma, outro dia vai outra. É a questão de não volta ninguém, não volta os alunos com deficiência, ficam em casa, com a questão do ensino domiciliar, sem condições, não vai ter condições, né?
Outros discutem que as crianças voltam as bonitinhas, as com deficiência bonitinhas, as outras ficam. Então, assim, são vários contextos que estão sendo discutidos aí, né, nesse tempo de pandemia, mas que a gente não está sendo ouvido e a gente precisa, né, fazer uma resistência em relação a isso. E aí a gente vai acabar a live, infelizmente, falta 20 segundos, eu acho. E aí a gente volta para finalizar e falar qual é o nosso posicionamento geral em questão e trazer e ver a questão das perguntas que as pessoas fazem, quem puder entrar de novo, não vai dar tempo